Oi, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que os familiares de vocês estejam bem. E por aqui tá tudo bem também. Já tá tudo preparado aí? Estão com os cadernos, lápis, caneta, uma aguinha, um café, um chá. Eu tô com um chazinho aqui, ó. Mas vamos lá. Hoje a gente vai começar a ver um assunto muito importante que tá mostrando para vocês já, né? Que são as figuras de linguagem. Esse assunto é o último dos 3 assuntos que a gente vai ver em estilística. Lembra que eu comentei com vocês que a gramática tem várias áreas? A estilística é uma dessas áreas que mexe com o estilo, o jeito da gente usar a língua, né? Dentro de estilística, a gente viu variedades linguísticas, elementos e funções da linguagem, aula passada, e essa aula nós vamos ver figuras de linguagem, tá bom? É um tema muito importante, cai muito, é aquilo que alguns professores falam, né? Não cai, despenca. Vocês não vão fazer um vestibular que não vai pedir figuras de linguagem. Isso vale para concurso público também. Cai muito em concurso público. E tá em tudo. A gente usa muitas figuras de linguagem no dia a dia, tá nas músicas que a gente escuta, nos filmes que a gente vê, nas obras que a gente assiste. Então, tá muito presente, é muito importante e uma matéria muito legal também. Vamos lá? Aqui, uma definiçãozinha rápida, que a figura de linguagem, ela é um recurso, é uma forma de expressão que consiste, no emprego de palavras com sentido conotativo. Vocês lembram o que quer dizer isso de sentido conotativo? Vamos ver mais pra frente aqui, ó. Antes da gente começar a figura de linguagem, vamos entender a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo, beleza? Vamos ver esses 2 trechinhos aqui. Primeiro é a resposta para uma pergunta e o segundo é um poema, do Mário Quintana. Vamos ler essa resposta aqui, olha. O que é utopia? Aí a resposta. Utopia é a ideia de civilização ideal, fantástica, imaginária. É um sistema ou plano que parece irrealizável, uma fantasia, um devaneio, uma ilusão, um sonho. Vem do grego ou mais topos, que significa lugar que não existe. Então aqui a gente tem uma definição técnica, ok? Tá aqui a fonte do site, se vocês quiserem ver melhor, é bom constar o dicionário também, mas eu peguei essa definição porque ela tá um pouquinho mais completa que o dicionário. Deu para pegar mais ou menos o que seria uma utopia aqui? Então é uma realidade que não é alcançável, é um plano de sociedade, é um plano de algo que vai ser realizado, só que também não é possível de ser realizado, porque é um plano, é um objetivo distante, ok? Isso caracteriza a utopia. É ser um objetivo, um plano, mas que é irrealizável, que não dá para chegar, beleza? Agora, vamos ler esse poeminha do Mário Quintana, que também fala sobre utopia. Das utopias. Se as coisas são intangíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Bonito, né? O que vocês sentem quando vocês veem esse poema? O que passa na cabeça de vocês? O que ele tá dizendo? Ele tá dizendo alguma coisa importante pra gente, não tá? Se aqui, olha, a nossa definição técnica falou que as utopias, elas são ideias, são planos que são irrealizáveis, a gente pode pensar, nossa, mas a utopia é uma coisa inútil então, né? Porque ela não pode ser alcançada. Por que eu vou ficar sonhando com uma coisa que eu não posso realizar? E aí o Mário Quintana vem e fala, ora, se as coisas são intangíveis, se elas são inalcançáveis, realizáveis, não é motivo pra gente não querer essas coisas. E aí ele faz analogia, né, das utopias com as estrelas. Porque as estrelas, elas são coisas que deixam os nossos caminhos menos tristes, que iluminam os nossos caminhos. O que ele tá querendo dizer é que a utopia faz. Se a utopia tá tão longe, tão distante, é irrealizável, ainda assim ela é muito útil, porque ilumina o nosso caminho.
Agora a gente pode pensar num termo prático. Se a gente quer uma sociedade, um mundo sem desigualdade social, por exemplo, ou onde não tenha fome, quando a gente começa a estudar história, a ver as aulas de geopolítica, de sociologia, de filosofia, a gente acaba ficando um pouco triste, né? Porque a gente vê como chegar a uma sociedade sem desigualdade pode parecer muito difícil. Isso pode desanimar a gente. Mas olha o que o Mário Quintana está dizendo. Da utilidade da utopia. Poxa, ela pode estar muito distante, pode ser irrealizável, mas eu estou sonhando com uma sociedade melhor, me dá força, me dá energia, me dá alegria para ir atrás dessa sociedade. Então, pode ser que eu dê... Aí é um ditado, né? Se eu dou 2 passos em frente à utopia, a utopia, infelizmente, está 2 passos além de nós, porque a gente chega perto dela, ela sai de perto da gente, porque ela não é alcançável. Mas ainda assim, se você perceber, você está saindo do lugar, mesmo que ela esteja longe. Então, legal esse sentido de utopia, né? É interessante num momento que a gente está em tanta crise assim do nosso sistema econômico, né? A gente pode ficar um pouco desanimado, mas é interessante a gente pensar sobre essas coisas. Agora, puxando para a matéria, que eu quero que a gente perceba. Olha só, aqui a gente tem uma linguagem denotativa. É uma explicação técnica. Opa, saiu aqui. No sentido literal. Ele está dizendo, esse trecho está dizendo o que esse trecho quer dizer. Numa linguagem direta, ok? Não abstrata. Aqui, o Mário Quintana também está querendo dizer alguma coisa, ele também está querendo passar uma mensagem. Só que aqui, a linguagem é conotativa, é uma linguagem abstrata. Beleza? Ele não está usando uma linguagem objetiva direta, ele está usando uma linguagem abstrata, uma linguagem conotativa. Então essa é a diferença. Uma linguagem denotativa é uma linguagem direta, objetiva, que não abre margem para múltiplas interpretações. Uma linguagem conotativa é uma linguagem abstrata, uma linguagem no sentido figurado, uma linguagem que abre espaço para múltiplas interpretações. Linguagem conotativa, muito usado na arte, ok? Em literatura, nos filmes, nas pinturas, na poesia. Linguagem denotativa, muito usada nos textos jornalísticos, onde você precisa passar uma mensagem, contar sobre um fato, explicar uma situação. Em textos científicos também, que não é interessante, que abra margem para múltiplas interpretações, ok? Deu para pegar a diferença entre linguagem denotativa e conotativa? Deu mesmo? Qualquer coisa manda mensagem, comenta, beleza? Mas tem mais uma coisinha que eu quero que a gente preste atenção. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo de uma frase que a gente costuma usar. Por exemplo, fulano é uma fera, ou está uma fera. Vamos ver esse fera, esse adjetivo, não, aqui está um substantivo, né? Ser usado em 2 casos diferentes. Olha, se eu digo o tigre é uma fera, eu estou falando que o tigre, o animal, é uma fera. Fera é uma maneira de designar um animal selvagem, né? Então, o tigre é uma fera. Ok, ele é um animal selvagem. É linguagem objetiva, direta, ok? Agora, se eu falo Ana está uma fera, olha só, aqui não é mais uma linguagem denotativa direta, porque a Ana não é um animal selvagem. Aqui a gente está usando o sentido abstrato, o sentido figurado dessa palavra fera. A gente está usando uma linguagem conotativa. A gente está usando essa palavra fera no sentido que não é próprio dela. A gente está pegando esse sentido de fera e transportando para uma linguagem abstrata. Perceba? Agora eu quero que vocês voltem lá no comecinho, nossa definição de figuras de linguagem. Olha, forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido conotativo, linguagem abstrata, beleza? É isso. A gente vai estar estudando as figuras de linguagem que são usadas em momentos assim com uma linguagem abstrata, beleza? Que não é objetiva, direta. E por quê? Porque as figuras de linguagem são recursos para expressar sentidos, para expressar diferentes maneiras de falar, diferentes estilos de falar. Por isso que a gente estuda isso dentro de estilística. Show? Vamos passar.
Nós vamos ver aqui, nessa aula, 9 figuras de linguagem, que são as mais comuns, tá bom? Não são todas, há muitas outras figuras de linguagem, mas nesse primeiro momento, tá bom? Hoje, nós vamos ver essas 9, tá? E fazer bastante exercício para fixar antes da gente aprender as outras, ok? Essa aula vai ser dividida em 2 partes. Então, a gente vai falar um pouquinho delas em uma parte e o restante na segunda parte. Vamos lá. Comparação. A primeira que nós vamos ver, depois metáfora, metonímia, antítese, paradoxo, personificação, hipérbole, eufemismo e ironia. São muitas palavrinhas, não precisa ficar eufórica, tá bom? A gente vai ver cada uma passo a passo, como a gente sempre faz. Vamos lá. Vamos ler esses trechos aqui, ó. Amor, você é como o sol. Ilumina o meu dia, mas queima a minha pele. Amor, você é como o sol. Ilumina o meu dia, mas queima a minha pele. Do Baco. Só que eu quero que vocês escutem esse trecho. Vem comigo. Se a minha internet colaborar, vai colaborar. Presta atenção na letra, que foi o que eu li com vocês, e observem as imagens. Olha a riqueza de sentido que traz a combinação das palavras com o audiovisual. Amo você como o sol, ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Amor, você como o sol, ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Queima minha pele, 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 queima minha pele. Bacana, né? Sugiro muito que vocês vejam esse filme curtinho, Bluesman. É o filme de lançamento de um álbum do Baco Exu do Blues. É um clipe muito bonito, riquíssimo, discutindo várias questões sociais muito importantes. Sugiro que vocês vejam. Mas voltando para nossa aulinha. Nesse trecho, eu quero que vocês prestem atenção no que está grifado. Você é como o sol. Você é como o sol. Perceba que está tendo uma comparação do você com o sol. E eu estou usando nessa comparação esse como. Ó, eu poderia estar falando você é assim como o sol. Você é igual ao sol. Você é tal qual o sol. Várias possibilidades aqui, mas calma. Outro trecho. Agora, um trecho de Terra Sonâmbula do Miyakoto. Terra Sonâmbula, ele é um livro requerido para o vestibular. O Miyakoto, ele é um escritor moçambicano e esse Terra Sonâmbula retrata uma Moçambique que passa por um período de guerra civil. Então, ele traz 2 personagens principais, um garotinho e um senhor mais velho, que estão numa busca aí por entender e encontrar a sua identidade, porque o garotinho perdeu a memória, esse senhor sábio está ajudando ele nessa jornada, e enquanto eles fazem essa busca, eles estão andando por uma Moçambique destruída, assolada por 16 anos de guerra civil. É uma prosa poética, então é um texto dividido em parágrafos e frases, que traz muita poesia dentro. É muito gostoso de ler. Vamos ler um trechinho para a gente ver um pouquinho mais de comparação, olha só. Aos poucos, eu senti a nossa família quebrar-se como um pote lançado no chão. Ali, onde eu sempre tinha encontrado meu refúgio, já não restava nada. Nós estávamos mais pobres que nunca. Então, olha só o retrato da miséria, da calamidade da guerra. Perceba? Mas, para a gramática, olha essa frase. A nossa família, eu senti a nossa família quebrar-se como um pote lançado no chão. Então, da mesma maneira que um pote quebra e é dilacerado quando ele é jogado no chão, nossa família estava dilacerada, quebrada também. Perceba que está sendo usado
Aqui, ó, você, sol, pote, lançado, família, quebrada. Isso é uma comparação. Comparação é a figura de linguagem que vai aproximar dois seres, ó, você, sol, família, jarro, em razão de alguma semelhança existência entre eles, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro, e sempre por meio de um elemento comparativo, como, tal qual, semelhante, que nem. Isso é muito importante, tá bom? A comparação é muito intuitivo, né? A gente entender o que é. Você está comparando dois termos e eles têm uma relação de semelhança ali, por isso você está comparando. Mas essa comparação, ela vem sempre mediada por um termo comparativo, beleza? Aqui, ó o termo comparativo. Como, como. Sempre tem que ter um termo comparativo, um elemento comparativo. Não é à toa que tá em negrito, tá bom? E não precisa ser só como, pode ser tal qual, pode ser semelhante, pode ser um que nem, tá bom? Isso é muito importante. A figura de linguagem comparação é uma comparação entre dois termos mediada por um elemento comparativo, beleza? Por um termo comparativo. Guardem isso, porque a utilização desse termo comparativo vai ser a diferença entre uma comparação e uma metáfora, tá bom? Agora vamos analisar mais um trechinho. Olha só. Depois, ainda está sonâmbula. Depois, os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue foi preenchendo os nossos medos. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. De dia já não saíamos, de noite não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos. Perceba o tanto de poesia nesse trecho? Por isso daí ser uma prosa poética, né? Mas olha o que está grifado. Olha a comparação da guerra com a cobra. Mas olha, não tem nenhum termo comparativo aqui. Ele não fala a guerra é como uma cobra que usa nossos próprios dentes para nos morder. Tá falando que a guerra é uma cobra. Opa! De novo, aqui ó, o próximo grifo. O sonho é o olho da vida. Ele tá comparando o sonho com o olho. Por que será, né? Tem um sentido do texto. Mas perceba, essa comparação não tem nenhum termo comparativo, tá direto. O sonho é o olho da vida. Lembra que eu falei que o termo comparativo nessa figura de linguagem comparação é muito importante? Exatamente. Porque a diferença entre a comparação e a metáfora é o uso desse termo comparativo. A metáfora é uma comparação sem o termo comparativo. Aqui vai direto, olha. Não é a guerra é como uma cobra, é a guerra é uma cobra. Não é o sonho é como o olho da vida, é o sonho é o olho da vida. Percebeu a diferença? Muito importante. Mas vamos parar e entender a metáfora um pouquinho melhor, ó. Ela é definida como a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum, não é próprio. Olha só, não é o sentido denotativo. Olha pra cá. Ana está uma fera. Ó, esse fera não é o sentido denotativo da palavra fera, é o sentido conotativo. Ana está uma fera é uma metáfora. Voltando. Opa. É uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ao próprio, ou seja, um sentido conotativo, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de intersecção entre dois termos. Como assim intersecção entre dois termos? Vamos com calma. Ó, olha o que eu tô fazendo aqui. Vamos pegar um outro exemplo, uma frase simples, parecido lá com o Ana está uma fera. Pedro é um gato. Beleza? Vamos analisar essa frase. Olha só o que ele está dizendo. Esse sentido vai ser resultante da relação de intersecção entre dois termos. Quais são os termos que a gente está usando aqui, ó, em Pedro é um gato? Pedro e gato. Beleza? Pedro tem as características do Pedro. Ele é um menino, ele é charmoso, bonito e gosta de jogar videogame. E um gato, vamos pensar nas características que tem um gato. Primeiro, o gato é um bicho, né? Um animal. Ele é bonitinho, ele é charmoso lá, né? E ele gosta de brincar com ratinhos, com baratinhas, com bichinhos, né? E fica trazendo pra gente, né? E tudo mais. Pausinha pro meu chá. Então, olha o que a gente tem. A gente tem
é um conjunto Pedro e um conjunto gato. E dentro desse conjunto nós temos vários elementos, olha, várias características de Pedro e várias características de gato. 2 conjuntos. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Opa! Lembra da definição? Ó, resultante da relação de intersecção entre 2 termos. Ó, intersecção é isso aqui, ó. Isso é uma intersecção, beleza? Isso aqui, esses conjuntos se interseccionando, isso aqui é um diagrama de Venn, tá bom? Uma matéria lá da matemática, vocês já devem ter visto com o professor de matemática de vocês. Olha que legal, comenta lá com eles. Que vocês usaram o diagrama de Venn para entender metáfora. Mas voltando, ó, a gente tem o conjunto Pedro e a gente tem o conjunto gato. E o Pedro, olha, vamos lembrar, ele tem as características de Pedro. É charmoso, é um menino, gosta de jogar videogame, é bonito. E o gato, ele tem as características dele, é um animal, é bonito, é charmoso, gosta de brincar com ratinhos. Quando a gente diz que Pedro é um gato, nós estamos estabelecendo uma relação de intersecção entre algumas características do gato e do Pedro. Então, você está falando que o Pedro tem algumas características de um gato. É uma relação de intersecção entre esse sentido. Então, olha só. Assim como o gato, o Pedro é charmoso e é bonito. A gente pode voltar para cá, ó, para esse exemplo. E assim como o tigre, por exemplo, a Ana podia tá feroz, né? Tá brava. No Ana é uma fera. Do mesmo jeito. Aqui, ó, olha, essa intersecção é a nossa metáfora. Oh, sai daqui. Aí, ó. Pedro é um gato. Beleza? Porque eles compartilham características em comum. Deu pra pegar? Deu? Isso é uma metáfora, tá bom? É quando 2 elementos vão compartilhar características em comum. Você está comparando eles, mas você está comparando sem esse termo comparativo, beleza? Ó, eu estou comparando Pedro e gato, beleza? Pedro tem algumas características, tais quais os gatos têm, mas eu não estou usando o termo comparativo. Ó, Pedro é um gato. Se aqui tivesse escrito Pedro é como um gato, ou Pedro é que nem um gato, não é mais uma metáfora, é uma comparação, tá bom? Porque a gente está usando o termo comparativo como, que nem, tal qual. Beleza? Deu para diferenciar comparação de metáfora? É importante, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem, comenta, beleza? Próximo. Não estamos falando mais de metáfora, não estamos mais falando de comparação. Agora a gente está falando de outra coisa. Olhem para cá. Vamos ver essas frases. São frases que vocês provavelmente já usaram ou já ouviram na vida de vocês. Olha só. Pedro é alérgico a poeira e cigarro. Nas horas vagas, a gente ouvia Racionais. O bebê comeu 2 pratos, ou o bebê mamou 2 mamadeiras. Você quer um chiclete? Ou só ela tem cabeça para resolver isso? Só ela tem cabeça para resolver esse problema? Ou eu não tenho cabeça para lidar com isso agora? Várias pernas passavam apressadamente. E o brasileiro é bem-humorado. Mas vamos olhar de novo. Vocês já viram, né? Não é estranho para ninguém. Beleza. Mas olha só, quando a gente diz que a minha tia aqui ou que o Pedro é alérgico a poeira e cigarro, ele não é alérgico realmente a poeira ou cigarro. Não é alérgico ao cigarro, você não coloca o cigarro do lado da pessoa, a pessoa já começa a se coçar. Ela é alérgica à fumaça. Beleza? Próximo. Nas horas vagas a gente ouvia Racionais, nós ouvíamos Racionais. Vocês não ouviam Racionais, vocês ouviam... Racionais é o grupo, né? É o grupo musical. Vocês ouviam a música que Racionais produzia. Beleza? Quando a gente fala o bebê comeu 2 pratos, mamou 2 mamadeiras. Ele não comeu os pratos, pelo amor de Deus, o bebê nem tem dente. Ele comeu o alimento que estava no prato. E assim por diante. Você não comia chiclete. Chiclete é a marca, você comia uma goma de mascar. E por aí vai. Isso são metonímias. Olha esse nominho novo, isso provavelmente pode ser novo para vocês. Metonímia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, em razão de ter uma relação de interdependência, inclusão, implicação. Olha aqui. Aqui, ó, a gente trocou, ó, o bebê comeu 2 pratos, a gente trocou prato por alimento. Percebeu a troca? Deu para perceber? Pois é. Olha só que interessante. A metonímia ocorre em vários casos. Cada frase que a gente viu aqui é um caso. Ó,
Quando a gente troca o efeito pela causa. Pedro é alérgico à poeira e cigarro. Ele é alérgico ao efeito do cigarro, que é a fumaça. Beleza? Ó, quando a gente troca o nome pelo autor da obra. Nas horas vagas, ouvíamos Racionais, ouvíamos Mozart, ouvimos, não sei, outro cantor, Anitta. Você tá falando que você ouve o grupo, a pessoa, mas não, você ouve a música, então é o autor pela obra. Ou quando a gente fala nas horas vagas, eu lia Fernando Pessoa. Você não lia o Fernando Pessoa, você lia a obra do Fernando Pessoa. Beleza? A troca do recipiente pelo conteúdo. O bebê comeu 2 pratos. O bebê não comeu o prato, ele comeu o que tinha dentro do recipiente, comeu o alimento. Opa, voltou. A marca pelo produto, né? A gente come chiclete, a gente compra Bombril, a gente toma Nescau. Essas são marcas, né? A gente come goma de mascar, a gente usa palha de aço, a gente toma achocolatado misturado no leite. O concreto pelo abstrato. Não tenho cabeça para resolver isso agora. Eu não tenho calma, não consigo pensar direito agora, beleza? A parte pelo todo, isso é muito importante, ó. Várias pernas passavam apressadamente. Parte pelo todo. O que passava apressadamente não eram pernas, eram pessoas. As pernas são parte das pessoas. E se você estivesse olhando para baixo, você só ia ver as pernas. Então você fala que as pernas estavam passando. Mas você usa a parte, que é a perna, para se referir ao todo, que é a pessoa. E o singular pelo plural. O brasileiro é bem-humorado. Você não está falando de um brasileiro, você está falando da população brasileira em geral e fazendo uma generalização, né? Não necessariamente o brasileiro vai ser bem-humorado. Deu para pegar a metonímia? O mais importante de vocês pegarem, que cai muito, é quando a gente troca o nome pelo autor, a gente faz muito isso, a marca pelo produto e a parte pelo todo. A parte pelo todo é muito interessante porque ela vai aparecer muito no negocinho que a gente chama de metonímias visuais. As figuras de linguagem, elas são recursos de estilo que a gente usa a linguagem de maneiras diferentes para expressar certas coisas. As figuras de linguagem não precisam estar só nas palavras escritas. As figuras de linguagem não precisam ser verbais, ou seja, estarem faladas ou escritas. As figuras de linguagem, elas podem ser visuais, que é o que a gente vai ver agora. Essas plaquinhas, por exemplo. Olha, a gente está usando um símbolo, né, um ícone, aqui é uma pessoa numa cadeira de rodas, para simbolizar o quê? Isso normalmente está numa vaga de estacionamento. Para simbolizar que aquela vaga pertence a pessoas que usam cadeira de rodas, né, que são cadeirantes. Aqui o restaurante, olha a parte pelo todo. Você está usando o garfo e uma colher, que é uma parte do ato de fazer uma refeição, né? Você usa o prato, você usa os talheres, você está num ambiente, você está sentado numa mesa. Então você pega uma parte disso, que é o garfo e a colher, para representar que é um restaurante por perto. E aqui, você pensa num animal. Um animal, né? Ele tem a imagem, ele se desloca, né? Ele tem certos hábitos. Aqui você pega uma parte, que é uma figura, que nem a gente fez aqui com a pessoa cadeirante, né? A figura, um ícone, que vai representar uma dimensão desse elemento, que aqui, por exemplo, é o perfil do bichinho, e você está usando essa parte para representar o todo, que é o animal, né? E isso normalmente é uma placa que está nas rodovias, nas pistas, dizendo que há perigo de que animais atravessem a pista. Isso são metonímias visuais. Você usa uma determinada característica, uma parte de um todo, para simbolizar, para representar alguma coisa. Beleza? Deu para entender? Agora, vamos fazer só mais um. Não vamos. Vamos parar por aqui, tá bom? Porque eu acho que já tá dando meia hora de vídeo. Vamos cortar, que aí vocês vão tomar uma água, vai no banheiro, dar uma descansada. E a gente continua a segunda parte da aula, tá bom? Que a gente vai ver o restante das figuras de linguagem. Beleza, pessoal? Nos vemos daqui a pouco, hein?